Nesse vídeo quero falar com vocês sobre alguns nomes, de reforços que poderiam chegar para o Remo de olho na Série A de 2026, até porque o clube vai ter certamente um orçamento bem mais alto do que foi nesse ano e alguns dos nomes conhecidos, como por exemplo o próprio Rony voltou à tona. Eu quero trazer aqui alguns outros nomes um pouco mais viáveis do que o Rony, porque apesar da identificação que ele tem, ele foi comprado pelo Atlético Mineiro nessa temporada por 6 milhões e meio de euros, então apesar de não estar vivendo uma grande fase, ainda assim é um jogador que está nos planos do Atlético, então não é nada fácil. Mas eu quero trazer aqui alguns outros nomes talvez menos conhecidos e que poderiam ser alternativas mais baratas, como por exemplo o Bruno Nazário, que é uma opção aí mais para meia de criação e centroavante. O Rony pode fazer ponta e centroavante, mas os dois aqui têm jogado mais centralizados, Se a gente for observar aqui, o desempenho dele na liga chinesa, desempenho bem interessante até aqui, 29 partidas, com 5 gols e 9 assistências. Então ele faz muito papel de um segundo atacante e às vezes um meia, que volta muito para receber, Então se a gente olha esse mapa de movimentação dele, claramente não é um cara que vai chegar para ficar dentro da grande área, pode ser um meia de criação também. 30 anos de idade, ele que é canhoto, 1,78 m, desde quando chegou na China, já está há 2 temporadas com desempenho bem interessante, não é à toa que até renovou seu contrato recentemente até o final do ano que vem. Na temporada passada, 31 jogos, 9 gols e 11 assistências, nesse ano números um pouco piores de gols, mas ainda assim um desempenho bem interessante no futebol chinês, que ainda tem alguns jogos até terminar a temporada. Ele chegou de graça, saindo da Chapecoense em 2023, naquele ano ajudou a Chape, naquela Série B, foi Série B, 45 jogos, 10 gols e 12 assistências, pela Chapecoense, naquela edição da Série B, 8 gols e 6 passes. Então eu acho que o Bruno Nazário é um jogador muito interessante, que é um pouco subestimado, porque não tem tanta visibilidade assim no Brasil, mas se a gente observa os últimos anos dele aqui, até pelo próprio Botafogo em 2020 foi bem, depois teve uma oscilação no América, no Vasco, mas 2023 foi bem interessante e já tinha outras passagens boas pelo Guarani, 2017, 2018, uma situação bem parecida, um destaque muito bem na Série B e algumas especulações de times de fora. Lembrando que ele tem contrato só até o final do ano, e tem um valor de mercado de basicamente 6 milhões de reais, 8 milhões de reais, então não seria uma contratação inviável, bem diferente no caso do Rony, que eu também vou dar aqui a minha opinião sobre esse caso. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot, contei com sua ajuda para chegarmos a essa próxima meta, que é de 71 mil inscritos. Muito obrigado aí a todo mundo que se inscreveu. Os vídeos aqui do Leão foram muito bem, depois do acesso. E aí conto com a ajuda de vocês para chegarmos aos 71 mil inscritos aqui no nosso canal, combinado? Então eu quero começar aqui falando também sobre esse caso do Rony, que jogador revelado na base do Remo, depois foi para o Cruzeiro, teve mais destaque no Náutico e no Atlético Paranaense, que não seria uma contratação fácil, justamente por conta disso que eu falei para vocês. O contrato dele é até o final de 2027, ele foi comprado por basicamente 40 milhões de reais, 6 milhões e meio de euros, um valor bem alto. A temporada dele até aqui não é ruim, 13 gols em 60 partidas, mas vale lembrar que na Série A mesmo foram apenas 6 gols e 4 assistências, Já veio aí de uma sequência bem longa também, sem marcar. Na Sul-Americana, 15 jogos, ele só fez 2 gols, então tem sido muito cobrado sim pelo torcedor atleticano. Os últimos 12 jogos que ele fez, 15 do Atlético, ele até mais, gente, olha aqui, se a gente pega, ele ficou basicamente 20 partidas, ele marcou 3 gols, 25 jogos, 3 gols marcados, um começo de ano muito bom, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro contra alguns times mais fáceis, já no Brasileirão, o começo foi bom e depois deixou bastante mesmo a desejar. De qualquer forma, acho que apesar do Atlético Mineiro certamente fazer uma reformulação no time pro ano que vem, porque não foi para Libertadores, perdeu esse título de Sul-Americana, e eu não vejo, e está passando uma situação financeira bem delicada, eu não vejo uma situação viável. Gustavo, você acha que o Remo pode até contratar algum jogador investindo, alguns milhões? Talvez, mas eu vejo que seria um perfil de jogador mais jovem e também em valores mais baixos, talvez o quê? 8 milhões, 10 milhões de reais, 5 milhões pelo empréstimo de um ano, mais uma opção de compra lá na frente, talvez algo nesse sentido. Agora, valores muito grandes assim, de 30, 40 milhões, realmente não faz o menor sentido, até porque, apesar de ter um faturamento alto, ano que vem só com folha salarial, você já consegue montar um time bem bacana, aumentando a folha, e não necessariamente porque ainda não está nesse ponto de sair gastando demais, Tá aqui o mapa dele de movimentação, fazendo as duas funções, tanto de ponta quanto também centralizado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo.
Bora mais um aqui, que é o Paulo Henrique Ganso, né? Ele que até passou na base do rival, do Paysandu, Inatul Luso, e que é de Ananindeua, né? Então ele é paraense, 36 anos de idade, contrato perto do fim também com o Fluminense. O contrato dele vai até o final do ano que vem com o Fluminense, mas não tem sido utilizado com o Zubeldia, né? Até voltou a ficar no banco depois de 2 meses, depois de um problema físico contra o Flamengo, mas não entrou. Temporada atual bem baixa mesmo, 23 jogos, 1 gol e uma assistência, diferente, né, da temporada passada de 4 gols e 10 passes. Lembrando que alguns portais colocam que ele tem contrato até o final desse ano, igual o Gol, outros aqui, ó, o SofaScore até o final do ano que vem, assim também como o Transfer Market. Então pode ser que tenha uma opção, né, de renovação que vai até o final do ano que vem, mas podemos dizer que é certo, né, que ele não vai continuar mesmo no Fluminense para a próxima temporada. Eu acho que pode sim ser uma boa opção, tanto ele quanto o Nenê, por exemplo, né, que eu até não ia colocar nesse vídeo, são jogadores mais experientes. Agora, esperar que eles estejam no auge físico, algo nesse sentido, não sei. Até porque se a gente olha o Nenê mesmo, né, apesar de ter 44 anos e o Ganso 36, na Série A mesmo ele fez 3 gols e mais 4 assistências. Não é um desempenho terrível, né, o Nenê, até porque em muitos jogos ele vinha sendo reserva. Nessa reta final que o Juventude precisou mais atacar, né, que ele entrou mais em campo, até porque são jogadores que não vai voltar para marcar, tem que ter uma formação, né, que se adapte, né, melhor dizendo, a esse tipo de camisa 10, mas de qualquer forma é um nome que traria muito peso para venda de camisa, para um novo projeto, sem dúvidas seria um baita nome, mais caro também, né, você pode imaginar pelo menos ali uns 500, 600 mil por mês de salário. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer. Nesse ano está aqui o desempenho dele, né? Ano passado a gente tem mais números para avaliar, apesar do Ganso ser um meia, ele cai muito pelos lados para receber essa bola, né? Às vezes pelo lado direito, pelo lado esquerdo, muito bom também na cobrança de escanteios. Com o Fernando Diniz era uma peça mais utilizada e com o Renato Gaúcho também, né? Não é à toa que na temporada passada, 32 jogos na Série A, 29 foram como titular. 3 gols e mais 7 assistências, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. De qualquer forma, por exemplo, tem um outro meia também com idade parecida, sem muito nome, né? Mas que está na questão física muito melhor do que o Ganso, por exemplo, que é o Eduardo, que tem contrato com o Cruzeiro só até o fim desse ano. A tendência é que não renove, mas é um jogador que o técnico Leonardo Jardim gosta bastante, né? Não é à toa que dos últimos jogos ele até foi titular contra o Fluminense, porque estava cumprindo suspensão, né? O Lucas Silva e tal. Ele pode fazer um papel tanto como segundo volante no Cruzeiro, com mais liberdade, quanto quando o Matheus Pereira está suspenso, às vezes entrava como meia, né? Só que agora o Matheus Pereira ficando suspenso, quem joga é o Gabigol. Então o Eduardo foi como um coringa nesse meio de campo do Cruzeiro. Tá aqui o mapa de movimentação dele nesse ano, 26 jogos na Série A, ou seja, jogou bastante, né, das 33 partidas, mas somente 8 como titular. Nos jogos que o Cruzeiro esteve com problemas de jogadores. Na Copa do Brasil foi muito bem, 6 partidas até aqui, 3 gols e uma assistência, ajudou muito na classificação contra o Vila Nova, contra o CRB também com gols e passes, e no Campeonato Estadual, né, no começo do ano, ele foi mais titular. Acho que é um bom jogador sim, até acho que pode ter uma chance do Cruzeiro oferecer um contrato de renovação, mas como a Raposa tem apostado em mais jogadores jovens, o Eduardo com 36 anos, né, seria um impeditivo, talvez ele não fique, contrato só até o final desse ano mesmo, até o dia 31 de dezembro. Vale ressaltar que o Eduardo também tem outra questão, que apesar dessa idade, ele não teve problemas físicos, nem no Cruzeiro nessa temporada, nem no Botafogo também no ano passado, ele foi perdendo um pouco de espaço no Botafogo, foi uma peça muito importante naquele quase título, né, de 2023, 12 gols e 7 assistências, e ano passado ajudou também na Copa do Libertadores e no Brasileirão, no qual o Botafogo se sagrou campeão, né? Então acho que seria um nome bem interessante, apesar de menos hype, né, podemos dizer assim. Bora de mais um aqui também, que é o Pablo Roberto, jogador bem identificado aí com a torcida, foi vendido em 2023, naquela ocasião, para o Casa Pia, tinha números bem interessantes pelo Remo, emprestado pelo Vila Nova, 30 jogos e 1 gol. Aí ele ficou 2 temporadas em Portugal, até assumiu essa condição de titular no Casa Pia, primeira temporada mesmo, 33 jogos, 4 gols e 6 assistências, e aí o Fortaleza comprou ele no meio dessa temporada, onde só soma 5 partidas até aqui. Até entrou no jogo contra o Bahia, né, vitória por 3-2 do Fortaleza, jogou 19 minutos, 11 minutos no clássico contra o Ceará e mais 8 também contra o Santos. A questão é, se o Fortaleza cair, certamente vai ter uma reformulação bem grande, está numa situação bem delicada ainda brigando na parte de baixo, e quem sabe o empréstimo, né, pode ser uma alternativa, ou até mesmo a ida em definitivo. Aqui mostra que ele tem contrato até julho de 2026, mas eu acho pouco provável, né, porque o Fortaleza pagou basicamente 6 milhões e meio de reais, 1 milhão de euros na sua contratação,
para assinar um vínculo de 1 ano. Certamente deve ser um contrato mais longo do que esse que eu estou vendo aqui no site, né? Então deve ter um vínculo pelo menos até o final de 2027, né? Sendo bem pé no chão. Então talvez o Fortaleza empreste o jogador, né? Aceite o empréstimo, ou talvez exija nessa compensação, que é igual eu falei, é muito mais viável você pagar 5, 6 milhões de reais do que 40, 45 milhões, igual é no caso do Rony. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. E só para terminar, uma outra opção mais defensiva seria um lateral esquerdo, que é o Matheus Pereira, 24 anos, revelado aí pelo Cruzeiro, passou muito bem também no Guarani de 2022, quando foi negociado com o Vizela lá de Portugal. Fez 2 temporadas muito boas, né, sempre como titular no clube. O Vizela acabou caindo para a segunda divisão, aí ele foi para o Santa Clara, 32 jogos, 4 assistências, o Santa Clara até foi, né, para Conference League, que é como se fosse uma terceira liga lá da Europa, e nessa temporada soma 17 partidas e 1 assistência. Mas vale lembrar que nos últimos jogos ele ficou no banco de reservas, né? Perdeu esse status de titular após uma goleada de 5-0 do Braga sobre o Santa Clara, que não faz um campeonato português muito bom até aqui. Enfim, vamos esperar para ver. Um jogador que está avaliado aí em 2,5 milhões de euros, apesar de que eu não acho que ele vale tudo isso, até porque ele foi comprado por 500 mil euros há 1 ano atrás, né, pelo Santa Clara. Então talvez deve valer algo próximo também, igual o Pablo Roberto, 1 milhão de euros, 1 milhão e 400, 24 anos, contrato até junho de 2028, tem chamado muita atenção realmente lá no futebol português, apesar dos últimos jogos ele ter ficado no banco, né, 10 partidas nessa temporada, 8 como titular. Já no ano passado, se a gente for ver aqui, ó, 28 jogos, 18 como titular, e anteriormente 30 partidas, 22 como titular. Jogador bem ofensivo, né, com médias bem interessantes também. Até na Série B também de 2022, ó, 15 jogos, 2 gols e 1 assistência antes de se mudar do Guarani para o futebol português. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vai estar aparecendo também outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no canal. E nos vemos numa próxima. Valeu!